Olá! O Câmara Notícias começa agora com as principais notícias da semana. Em um ano difícil para o comércio, expectativas se renovam para as vendas de Natal. A pandemia do coronavírus, além de vítimas fatais, está deixando muitas sequelas em diversos setores da sociedade. O comércio foi um dos que mais sentiu com a queda nas vendas. O impacto foi de todos os sentidos, de emissões, a própria venda agora. A venda em torno de 20% a menos que o ano passado, mais ou menos isso. E as demissões, eu mesmo aqui na minha loja acabei de fazer 9 demissões e agora para dezembro eu vou poder contratar 4 temporários. Então é uma diferença assim absurda, né? Tudo o impacto aí dessa doença que a gente não conhece, né? E que estamos passando por ela. Então assim, foi bem complicado, mas agora a gente está voltando a linha, como diz, com o Black Friday que nós vamos ter agora também, a partir de quinta-feira. Aí depois vem o dezembro, né, que no final de ano sempre dá movimento, então, e sempre cuidando para não dar aglomeração. Então assim, ó, é cuidar dos funcionários, é cuidar do cliente que entra na loja, é cuidar das vendas, do resultado, porque a empresa vive de lucro, de lucratividade, e se não tem, não se sustenta, né, não existe mágica. Então é um cuidado total aí que a gente tem que estar tendo em todos os sentidos. E existem boas expectativas para o Natal, assim, não recuperar o ano, mas que as vendas melhorem em função de ser uma data que as pessoas costumam presentear. Isso, o ano já acabou, certo? Eu já levo nesse sentido, assim, no sentido de resultado, né, do ano. Apesar de em Bagé o comércio ter ficado fechado por pouco tempo no início da pandemia, os comerciantes, especialmente do setor de vestuário e calçados, sentiram o reflexo do coronavírus de diversas formas e se sentem inseguros em lidar com a incerteza. Estima-se os próximos anos difíceis em um processo de recuperação dos prejuízos de uma crise que começou antes da pandemia. Essa pandemia trouxe um novo modelo de trabalho para todo o Brasil. Na verdade, os comerciantes, principalmente no varejo, eles tiveram que se reinventar. Por quê? Porque a forma de trabalhar que eles conheciam, que era recebendo as pessoas nas suas lojas, atendendo, fazendo um atendimento, essa forma ela ficou, bem dizer, extinta por um tempo. Porque as pessoas não puderam se locomover, ir até as empresas, ir até o comércio no varejo. Você trabalhou muito com delivery, então essa forma de trabalhar do nosso comércio, ela está mudando, ela está se reinventando. Foi uma forma que as empresas encontraram de continuar trabalhando. Então, hoje a gente está todo dia se reinventando. Essa é a verdade do comércio, principalmente do varejo. Ela está se reinventando todo dia. A principal reclamação do lojista é a incerteza. Como nós estamos trabalhando com bandeiras, tu pode ver que até 2 semanas atrás, nós tínhamos o estado quase todo numa bandeira amarela. A última, agora, o estado voltou, bem dizer, para bandeira laranja todo ou vermelha. Então, nós estamos sempre sem saber como é que nós vamos trabalhar na próxima semana. Esta incerteza de trabalho, porque o comércio, todo ele trabalha com projeção. Olha, eu vou comprar para daqui a 2 meses vender, 3 meses. Então, a partir do momento que tu não sabe como é que vai ser logo à frente, é muito difícil do comerciante poder se planejar. E o comércio, com essa situação da pandemia, ela está vivendo muito de datas comemorativas. Nós tivemos o Dia da Criança, tivemos o Dia das Mães, que deu uma movimentada no comércio. Nós temos uma situação calçadista no estado do Rio Grande do Sul completamente deficitária. As indústrias tiveram que demitir, porque como as pessoas acabaram não saindo, não se deslocando para trabalhar, começou muito home office em casa, então o calçado, a roupa tornou-se desnecessária, então as pessoas acabaram não investindo nisso em comparação ao alimento. Nós tivemos um crescimento, por exemplo, de uma área muito adversa, nos pets. Os pets foi uma das áreas que mais cresceram nesta pandemia, as pessoas estavam em casa com seus animais, começaram a cuidar mais.
a alimentação, mas um dos ramos mais deficitários desta pandemia foi o ramo calçadista e o do vestuário. Que esta pandemia ela vai deixar alguma sequela para uns 4 ou 5 anos ser recuperado. Como eu te disse, nós vínhamos numa recessão de 2018 e 2019. O comércio pretendia se recuperar um pouco. Existia uma previsão que o PIB desse um crescimento este ano entre 2% e 2,5%. Nós não tivemos este crescimento. Na verdade, nós temos uma projeção para o final do ano agora de uma queda de 4,5%, entre 4% e 4,5%. Então, isso aí reflete diretamente no consumo. Então, eu acredito que em 2021, nós vamos ter 2 anos de crescimento. Eu acredito que 2021 e 2022, ainda mais se nós conseguirmos a vacina, que ela consiga ser implementada em todas as regiões do país, e que a gente tenha essa vacina disponível para a população, eu acho que nós temos a tendência de crescer nos próximos anos. Mas a recuperação de tudo que foi perdido nestes meses de pandemia, eu acho que é um pouco mais a longo prazo. Mas nem todos os comerciantes têm só reclamações. Algumas lojas conseguiram investir em atendimentos online e em oferecer diferenciais para os clientes e estão otimistas com o momento. No início, assim, como foi um susto para todos, a loja teve que fechar, teve um pouco uma queda nas vendas, né? Mas depois, graças a Deus, não, as nossas clientes são muito fiéis, né? A Stephanie está sempre procurando trazer novidade, isso chama muita atenção delas. Então, graças a Deus, não teve queda, né? Inclusive, ela abriu outras lojas em outros lugares e, graças a Deus, está tudo tranquilo, tudo bem. A gente tem que pensar assim de forma positiva, foi uma forma até de maior aproximação com nossos clientes através dos canais de comunicação, né? Tipo o WhatsApp, a gente também criou a sacola para levar, visto que muitos clientes não estavam podendo vir à loja, até naquele período que teve fechado e tudo mais. Então a gente criou a sacola para levar, ou seja, que o cliente poderia levar os produtos, experimentar na sua casa, no conforto da sua casa e depois trazer e fazer o acerto, né? Então foram coisas que a gente criou. A gente desenvolveu também, para o cliente não estar podendo vir na loja, o pagamento das prestações por boleto, nesses canais online também, né? Então isso também facilitou muito para o consumidor, né? A grande expectativa gira em torno das vendas de Natal, que é sempre uma das datas de mais movimento no comércio. A gente está esperando fechar uma venda boa agora para o Natal, trazendo bastante novidade, bastante moda, né? Que a gente sabe que as nossas clientes gostam e eu tenho certeza que vai ser bom. Esperança que seja bom. Você tem esperança que o Natal, mesmo ele tendo muita queda em relação aos anos anteriores, ele tenha um incremento de venda bom, que seja um pouco de recuperação desses meses, porque a gente também tem que reavaliar o nosso comércio, principalmente cidades como Bagé, que nós já vínhamos 2018, 2019 numa situação de crise, até pela nossa estiagem ou pela nossa produção rural que não estava sendo muito boa. Nós tivemos um incremento de renda pela pandemia, porque os gêneros ali, as commodities subiram muito, tiveram muita valorização, só que o nosso produtor já não tinha mais produto para vender. Então nós não conseguimos sentir isso agora, nós vamos sentir nos próximos meses, quando o nosso produtor começar a colher. Então, o que acontece? Efetivamente, a gente está vivendo de datas comemorativas. O final de ano, né, que sempre dá movimento, sempre os presentes, faz parte desta data. E aí eu vou poder contratar 4 pessoas também, né, temporários para esse mês de dezembro. Então é a vida que segue. As expectativas são as melhores, né? Visto a gente está recebendo já toda a nova coleção da nova estação, primavera-verão, né? Também dentro desse mês de novembro, até vendo esse problema todo aí da pandemia, a gente fez a nossa promoção com o Natal antecipado, onde o cliente pode já compra hoje e vai começar a pagar as suas compras só 70 dias depois. Exemplo, se ele comprar hoje, ele vai pagar só em fevereiro. Então isso também dá essa comodidade e essa facilidade do cliente já vir antes para fazer suas compras e evitar aquelas aglomerações, né? Porque a gente tem que sempre pensar que a pandemia está aí, a gente tem que ter muito cuidado, né? Sempre cumprindo todos os protocolos de segurança, né? Então e essa promoção veio para nos ajudar nisso, né? Onde faz com que o consumidor
possa evitar as aglomerações, que devem acontecer dentro do mês de dezembro, mas aquele que já está programado, ele vem hoje, compra hoje e tem toda essa vantagem, né? A Associação Comercial e Industrial de Bagé, a ACIBA, lançou uma campanha que visa apoiar o comércio local para estimular a valorização da economia. Que a gente está com a campanha Valorize Bagé, faz mais ou menos 4 meses, nós vamos prolongar essa campanha até janeiro agora, e é aquele slogan, para comprar no comércio local. O novo normal é comprar no comércio local. A gente quer muito que as pessoas invistam em Bagé. Nós acreditamos, a CIBA acredita, o comércio acredita, os empreendedores, que como não vai se viajar muito neste final de ano, as pessoas vão se reunir em núcleos menores, núcleos familiares, mas vão dar uma atenção maior ao cuidado de comprar um presente melhor, para comprar uma alimentação melhor. Nós temos os mercados aí muito fortalecidos, com produtos bons para oferecer para a clientela. Então, o que a CIBA pede aos consumidores? Que comprem aqui. Valorize o comércio local, porque isso gera emprego e renda. E quando tu compra no comércio local, tu está ajudando, provavelmente, ter um parente teu, a esposa, o marido, os filhos, que estão trabalhando aqui e daqui tirou a sua renda. Então, valorize Bagé. O novo normal é comprar no comércio local. O olhar de Jéssica Pereira sobre nossa região gerou a exposição Cenários do Pampa, na Galeria de Arte Edmundo Rodrigues. O Pampa está em exposição na Galeria Edmundo Rodrigues, através do olhar da fotógrafa Jéssica Pereira. 21 imagens refletem parte da nossa cultura. Pôr do sol, lagos, pássaros típicos da região são protagonistas de um trabalho que leva o nome de Cenários do Pampa. A exposição faz parte do trabalho de conclusão do curso de Jéssica, que estuda fotografia e design na Faculdade Infinity School. A intenção da estudante é levar um pouco do nosso Pampa para a Bahia. Foi justamente que o pessoal lá não conhece. É incrível, assim, eu em sala de aula, quando eu mostrava alguma foto, alguma coisa da minha região, porque eles ficavam muito curiosos por eu ser da fronteira do Uruguai. Então, quando eu mostrava alguma coisa, eles diziam, nossa, esse é o paraíso, é o universo. Então, para eles, era assim, era algo surreal. E como a gente tinha que apresentar um TCC original e individual, eu pensei, nossa, o que eu entendo na minha vida é campo, né? É o que eu sei, é o que eu vi a vida inteira. O olhar de Jéssica sobre o Pampa já ganhou a capital de Salvador. A ideia agora é que ele desperte o interesse nos baianos em fazer turismo por aqui. Já tiveram contato, eu coloquei no grupo e eles acharam assim incrível. Inclusive, muitos querem vir para conhecer, que eu espero até que as fotos ajudem no turismo daqui também. O meu plano era realmente as pessoas olharem e pensar, eu quero ir nesse lugar. Eu quero ver esse lugar pessoalmente. Tanto que muitas das fotos foram feitas em Santa Fé, que já é um ponto turístico. E acredito que as melhores foram feitas em Santa Fé, porque a luz que vem de trás assim, é impressionante. Assim. Eu mesma saí surpreendida, assim, eu não esperava que era tão bonito entardecer lá. Todas as imagens também estão acompanhadas de poesias de escritores do MEB, Movimento dos Escritores Bageenses. A exposição fica disponível na Galeria Edmundo Rodrigues, no Palacete Pedro Osório, até o dia 4 de dezembro e pode ser visitada das 9 da manhã às 5 da tarde. Também está em exposição até o dia 4 de dezembro o trabalho de Bruce Lee, intitulado Técnica Acrílica Óleo e Nanquim. Algumas imagens mostram o Pampa gaúcho através da temática do dia a dia no campo. O gaúcho, seus costumes e suas tradições no Pampa, tudo através do ponto de vista do artista plástico. A audiência pública mostra as ações do último quadrimestre da Secretaria de Saúde. A Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social da Câmara de Vereadores realizou uma audiência pública no dia 25 de novembro. Participaram os vereadores Ramon Bogado, Graziane Lara e Omar Gani. Fizeram presença também o secretário municipal de Saúde, Geraldo Gomes, e o diretor executivo do Fundo Municipal em Saúde, Vladimir Leal. O tema principal foi as ações realizadas no último quadrimestre pela pasta da saúde.
Eu já faço naturalmente um resumo, porque como a saúde trata com quantidade de informações muito grande, eu pego as mais relevantes, que seriam mais interessantes, né? Fica mais fácil o entendimento. Então, uma das primeiras informações que eu passei foi que o município ele tem uma obrigatoriedade, por força de lei da Emenda Constitucional 29, de investir 15% dos seus recursos em saúde. Atualmente, o município está investindo 18,18%. Então, esse valor em financeiro, o que o município está investindo, representa mais de 2 milhões de reais que o município investiu além do que é obrigado por lei. E aí o que eu comentei com os vereadores, que isso aí é natural, em virtude dos recursos que tanto vêm da União como do Estado, não consegue bancar o custeio da saúde. O custeio naturalmente a cada ano é majorado em função dos contratos serem majorados, os insumos serem majorados, os repasses são sempre os mesmos. Então essa equação não fecha e a cada ano o município vai investindo mais na saúde. O diretor também falou sobre os repasses realizados pelo governo estadual. Estamos executando novembro. Então, desde deve setembro e outubro, e em especial tem um programa que a gente atende a comunidade, que são fornecimento de fraldas, que eu considero de grande importância para a comunidade, né? E esses bastidores a comunidade não sabe, que o Estado não está nos repassando desde a competência de maio as fraldas. A gente já entrou em contato com eles, disseram que não tem interesse em continuar com o programa, só que a comunidade cobra. Não é? E claro, e precisa naturalmente, né? E a gente nunca deixou de atender mesmo assim. Então, cada empenhamento a cada mês que a gente faz de compra de fraldas, gira em torno de 100 mil reais, né? E o Estado, infelizmente, está pecando, está nos criando um problema considerável, né? Porque a gente não vai, já naturalmente a gente não tem dinheiro para pagar tudo. E ainda nos devendo um valor considerável, né? Então eu falei aqui, comentei com a comissão, que seria importante, né, montar um grupo para buscar junto ao Estado, né, esses valores devidos, né, que eles sabem que devem, só que o motivo ainda não sei ao certo porque não houve esse repasse, mas assim, não é só especificamente, deixa bem claro que não é específico só de Bagé. Quando eles devem, os programas devem para todo o Estado. E também há uma pressão do COSEMES, que é uma organização que envolve todos os municípios, que busca esses recursos. Caminho da Luz mobiliza doadores para quitar salários e despesas de final de ano. O Instituto Caminho da Luz atua há 62 anos em Bagé. O trabalho é oferecido de forma totalmente gratuita. A entidade possui uma clínica de diagnóstico, tratamento e reabilitação, uma escola especial, oficinas terapêuticas e semiprofissionalizantes e também o Centro de Referência Especializado em Atendimentos para Autistas, implementado em 2019. São mais de 500 assistidos, com uma ou mais deficiências, mas indiretamente todas as famílias recebem apoio. Por isso, passam dos 8 mil atendimentos mensais. O quadro de funcionários conta com 58 pessoas. Conforme o presidente da entidade, Ruibar Freitas, a instituição está passando por uma situação difícil. Nós tivemos uma situação bem difícil no início da pandemia, quando a gente teve que parar as atividades. Isso para nós foi um baque, né? Principalmente para as famílias que dependem do serviço do Caminho da Luz. E a gente vem retomando dentro das possibilidades os serviços que são prestados à nossa comunidade regional. Nós iniciamos com atendimentos na parte clínica, observando uma série de determinações que são exigidas por lei, a legislação municipal, estadual e também federal. Então, a gente tem que se adequar para preservar a saúde das pessoas que trabalham na instituição, das pessoas que vêm na instituição em busca do atendimento. Nós tivemos este ano todos os problemas possíveis em relação à questão financeira. No início do ano foi cruel, e aí veio a pandemia, né? Ficou pior. Felizmente, da metade do ano para cá,
nós começamos a receber um pouco mais dos repasses dos recursos dos convênios. E a situação ficou mais amena. Nós estamos numa situação um pouco melhor. Ainda estamos necessitando muito atualizar as nossas obrigações, porque nós temos ainda um déficit de mais de 200 mil em relação aos repasses de recursos de convênios. Isso nos deixa numa situação bem difícil, principalmente pelo fato que nós estamos chegando ao final do ano, onde as despesas aumentam, quando tem 13º, quando tem férias no início, principalmente no início do próximo ano. Então, essa eu considero a fase mais difícil, que é final e início de cada ano em termos financeiros. Vamos seguir dialogando com os nossos governantes que têm convênios conosco, para a gente tentar resolver o mais rápido possível essa situação, para amenizar a situação dos nossos colaboradores, dos nossos funcionários aqui da instituição. Dificuldades financeiras não são exatamente uma novidade para os administradores. Todos os anos, a conta precisa ser fechada com eventos extras, como o pedágio Farroupilha e o Jantar Luz. Mas este ano não foi possível realizar essas atividades. Não contando com os recursos públicos que a gente tem para receber, nós precisaríamos ainda, para resolver a nossa situação financeira, em termos de sair do vermelho, no mínimo 150 mil. Nós precisaríamos, através dessas nossas campanhas, arrecadar para passar do final do ano para o próximo ano. Então, essa é a nossa meta. Nós temos uma vaquinha online que está estimada em 100 mil reais. Nós temos o telemarketing, que a gente está buscando também uma campanha a mais, ou seja, um acréscimo nas doações, em função de que nós não realizaremos o nosso Jantar Luz esse ano, em função da pandemia. Então, nós estamos fazendo essa campanha através do telemarketing, divulgando nas nossas redes sociais essa nossa necessidade para substituir o que a gente arrecadava com o Jantar Luz. Quem utiliza os serviços sabe a diferença que o Caminho da Luz faz. Charlene Portela traz o filho de Candiota para receber atendimento. Aqui eu fui bem recebida, aqui é uma instituição que me recebeu, me acolheu. Vejo evolução muito no meu filho. Estamos retornando depois um período sem. Está muito bom aqui. Aqui assim, é uma instituição que vale a pena, sabe? Agora é um esforço, vir de Candiota especificamente para esse atendimento. É muito esforço. Eu vim de manhã, eu só vou embora de tarde. Vou passar o dia inteiro aqui. E vale a pena? Vale a pena. Cada esforço, sabe, que vale a pena mesmo fazer todo esse esforço que tu vê a evolução dele, sabe? Ele evoluiu muito, muito, muito. Por isso é tão importante colaborar. Bruno Sousa também conta com os profissionais do Caminho da Luz para melhorar a qualidade de vida do filho. Isso ajuda a comunidade a colaborar com o Caminho da Luz. Eu trago meu filho faz 2 anos aqui e sou muito bem recebido por eles e eles precisam dessa ajuda para a comunidade. Então, quem quiser doar pela internet com toda a facilidade, através de cartão de crédito ou boleto, é só acessar www.vaquinha.com.br/vaquinha/ O Caminho da Luz não pode parar e o sinal está vermelho para nós. O telefone de contato da instituição é o 53 3240 3500. E a APAI também está arrecadando fundos através da venda de camisetas. Em um ano tão atípico, quando as dificuldades aumentaram tanto para todos em função da pandemia, vestir-se de solidariedade torna-se uma ótima opção para ajudar a termos dias melhores. Com essa proposta, a APAI Bagé está com a campanha Eu Colaborei, que chega ao 2º ano. Através da ajuda de patrocínios, a instituição fez camisetas que estão sendo comercializadas para aumentar a renda da APAI Bagé, que é sempre mais baixa no final do ano, quando as despesas são maiores. As camisetas podem ser adquiridas nos pontos de venda: o posto GBI, na esquina da Rua Salgado Filho com o General Osório, a loja Lúmina e a APAI Bagé.
Também quem quiser comprar e receber em casa pode entrar em contato pelo celular WhatsApp 999528958. É o segundo ano. Ano passado nós resolvemos fazer a campanha para aumentar a arrecadação de final do ano. E ela teve um sucesso muito grande que a gente não esperava. Nós conseguimos patrocinadores para cobrir os custos da camiseta, de 100 camisetas, e nós conseguimos vender em torno de 300 camisetas. Então nós encerramos a campanha em janeiro, final de dezembro, início de janeiro, para que esse ano nós relançássemos ela nessa mesma época, agora final do ano. Então fomos atrás novamente dos patrocinadores, que são GBI, Farmácia Alves, Moto Speed, Modelando Sonhos, Dr. Jorge Caé Filho, Lumina, com apoio Folha do Sul e Pop Rock. Então nós conseguimos o custo em torno de 230 camisetas. Aí reverte todo o valor da venda para a instituição, né? R$50 o valor da venda de cada camiseta. Os pontos de venda é aqui na loja Lumina, no posto GBI da esquina da Salgado Filho e na APAI. A página da APAI no Facebook tem todas as instruções, os pontos de venda, número de telefone. Quem não quiser sair de casa pode entrar em contato pelo telefone 999-528958, que nós entregamos em casa também. Recebemos com cartão. Quem não tem o dinheiro, só o cartão. Nós recebemos o cartão, é só entrar em contato. Semana que vem a gente está recebendo uma nova remessa de camisetas. Alguns tamanhos hoje a gente não tem, porque a gente está encomendando aos poucos, né? Então, a partir de segunda ou terça-feira já temos mais tamanhos à disposição, tanto aqui na Lumina como lá no posto. Quem vier ou quem quiser já pode entrar em contato, encomendar e dizer qual tamanho, que aí a gente só entrega na semana que vem. E é isso aí, a gente conta com as pessoas porque dezembro é um mês que aumenta muito o valor das despesas da instituição e a tendência é que janeiro e fevereiro reduza a arrecadação. E também o ano que foi atípico, né? Exatamente, o ano atípico nós não conseguimos fazer 2 pedágios, né? Um deles a gente substituiu pela rifa, né? Que nós conseguimos arrecadar em torno de R$10 mil, tanto para a PAI quanto para a Liga. Nós dividimos o valor, a Liga ajudou nas vendas. E agora essa campanha das camisetas aí é para reforçar um pouco do custeio da instituição de final de ano. Novembro Roxo, mês de atenção especial aos prematuros. No dia 17 de novembro é celebrado o Dia Mundial da Prematuridade, data escolhida pelo significado especial para Jürgen Popp, um dos criadores da Fundação Europeia para Cuidados aos Recém-Nascidos. Após a morte de seus trigêmeos prematuros, em dezembro de 2006, ele tornou-se pai de uma filha, nascida em 17 de novembro de 2008. Ao mesmo tempo, March of Dimes, a organização de caridade americana para prematuros e recém-nascidos, teve uma ideia semelhante e lançou um Dia da Consciência para a Prematuridade em 17 de novembro, nos Estados Unidos. Por isso, o mês é conhecido como Novembro Roxo. A cor simboliza sensibilidade e individualidade, características que são muito peculiares aos bebês prematuros. Além disso, o roxo também significa transmutação e mudança, ou seja, a arte de transformar algo em outra forma ou substância, assim como no desenvolvimento de um bebê prematuro. Todo ano nascem em torno de 340 mil bebês prematuros no Brasil. Bagé tem a UTI neonatal, que é uma referência no estado no tratamento de bebês prematuros. Esse ano, o local também teve que se readaptar em função da pandemia. Prematuro é abaixo de 37 semanas. Alguns nascem com um peso bom e que nem precisam ficar em UTI, mas outros nascem, boa parte, com peso muito baixo e com a idade gestacional muito baixa. Isso é no mundo. E considerando em relação a cada país, os países, quanto mais pobre o país, mais alta a prematuridade. E no Brasil, nós temos uma taxa um pouco maior, mas também não é uma taxa tão exagerada, porque é 12% no país como um todo. Estados na mesma lógica. Estados mais pobres, maior a taxa de prematuros, estados menos pobres, menor a taxa.
No Rio Grande do Sul oscila entre 11,5% e 12,5%. Não tenho dado desse ano ainda, mas oscila mais ou menos, faz anos que está mais ou menos dentro desse índice. E realmente o que preocupa em relação à prematuridade é que ser prematuro não é simplesmente nascer com baixo peso e ficar dentro de uma incubadora para ganhar peso. Quem já teve filho prematuro sabe muito bem o limiar de estresse que é dentro de uma UTI e o número de intercorrências que pode acontecer e essa luta pela vida. Então, precisamos prevenir a prematuridade para tentar diminuir esses índices. Nós tivemos que fazer algumas adaptações em decorrência da pandemia, como todo o hospital. Então, uma das coisas principais em relação à pandemia relacionada à UTI neonatal, os nossos prematuros, nós tivemos que diminuir as visitas. Só que visita de pai e mãe a gente não pode impedir, porque além de ser extremamente importante para os pais verem seu filho que está internado aqui, também é muito importante para o prematuro, porque ele tem necessidade desse contato, né, desse tato, de ouvir a voz do pai e da mãe, que é importante para o seu desenvolvimento. Eu sempre falo para os pais que eles são parte do tratamento. Então, eles ficaram com visitas permitidas, da mesma maneira, o tempo todo, só familiares a gente não recebe mais, que nos tempos anteriores a gente recebia avós, tias, padrinhos, agora a gente não está permitindo. E mesmo a entrada dos pais, diariamente, quando ele entra, a gente mede a temperatura e os outros cuidados já existia essa exigência da lavagem de mão, de passar o álcool, nós já tínhamos essa exigência anterior, então isso ficou mantido, mas a gente mede temperatura também e pai ou mãe que está com qualquer sintoma respiratório, aí nós não podemos deixar entrar. Risco para o seu filho, risco para todos os bebês, risco para o staff dentro da UTI, que vai também indiretamente prejudicar seu filho. A prematuridade é a principal causa de morte em crianças com menos de 5 anos. Infelizmente, muitos bebês que nascem antes das 37 semanas gestacionais não sobrevivem ou ficam com sequelas em função do nascimento antecipado. Falar de prematuridade não é só falar de finais felizes. Alguns pais saem do hospital sem o filho e com uma imensa e eterna saudade. A questão da perda, ela é muito particular, né? E depende muito de como cada um interpreta. Então, ela é algo que é natural da vida, né? A gente sabe que a morte é algo certo, que vai acontecer com todo mundo, mas claro que ninguém espera. E nem a perda de um filho, né? Que é algo que é muito complicado, que é muito doloroso. Então, não existe uma regra do que fazer, de como se preparar para isso, né? Porque ninguém nunca está preparado para a morte. Então, a única coisa que a gente precisa é ter uma família que seja bem unida, que consiga entender e que consiga estar junto nesse momento. Mas não existe uma regra de como se preparar para isso ou o que fazer, né, nesses momentos. Nenhum bebê substitui o outro. E aquela perda é algo muito doloroso para a mãe, para o pai e para toda a família que esperou, né? Então, o que a gente não deve dizer foi bem no inicinho, né, quando é uma perda no início da gestação, foi bem no inicinho, foi melhor assim, poderia ter nascido com algum problema. Então, esse tipo de coisa a gente jamais coloca, porque a gente não consegue dimensionar, mensurar a dor daquela pessoa, né? Então, aquele bebezinho pode ser no início da gestação, pode ser no final da gestação, ele é insubstituível. Então, o que a família precisa é dar todo o apoio possível, né? Ajudar que a mãe se sinta melhor, se sinta acolhida, a mãe e o pai, né? E às vezes, muitas vezes, tem crianças na casa, né? Que também sentem essa perda. Então, é preciso dar esse espaço para que
possa se falar sobre isso e elaborar esse luto, né? Cada um deve encarar como se sentir melhor. Muitas vezes, isso faz parte do luto, né? Da elaboração do luto. Então, muitas vezes a gente tem famílias que deixam intacto por um período até conseguirem mexer nas coisas, e outras famílias que preferem já organizar ou doar ou guardar, né? Então, não existe regra. O que existe é um respeito ao seu limite, ao seu momento, e isso é muito individual. Eu sei que muitas vezes, para minimizar a dor, né, as pessoas preferem não falar e aí fazem de conta que não aconteceu nada. Mas eu acho que a gente precisa se conectar com aquela mãe, com aquele pai, né, ou com outras pessoas da família e entender, sentir a necessidade deles. E aí cada um também é diferente nesse ponto, né? Então tem mães que vão falar muito porque aquilo faz parte da elaboração do luto para elas, e tem mães que vão fingir que não deu, não vou mais falar sobre isso porque é muito doloroso. Então o que a gente precisa é se conectar com essas pessoas, acolher, deixar falar e deixar a mãe se expressar. E eu acho que oferecer o ouvido, né, a escuta atenta, e é por aí. E o luto, ele passa por algumas fases, né? Então, primeiro, numa perda gestacional, neonatal, é aquele choque, e as pessoas sofrem um impacto e cada um vivencia isso de uma maneira. Depois disso, né, depois dessa fase, vem uma fase de perguntas, de não aceitação. Eu não acredito que isso aconteceu comigo. Eu acho que as perguntas num sentido de entender o sentido, o que aconteceu. Depois a gente, né, passa num processo de elaboração do luto por uma fase onde a gente começa a compreender aquilo que está acontecendo, a assimilar, e por fim, então, tem a aceitação disso. Essas fases do luto, qualquer luto a gente passa, mas nessa questão neonatal ou gestacional, isso é muito importante que a gente esteja consciente que isso faz parte. E a questão do luto, ela não tem um período certo, né? A gente precisa muito medir a intensidade. Quando a gente elabora um luto, e esse luto precisa ser elaborado, muitas pessoas levam um tempo diferente da outra, né? Então, esse tempo ele precisa ser respeitado. E aí, depois, sim, elaborado, a pessoa consegue seguir a vida, né, e tocar os novos projetos, mas aquele bebê nunca vai ser esquecido, né? Ele passou a fazer parte daquela aprendizagem, né, daquela vida da mãe, do pai e dos outros familiares, né? A UTI neonatal e o Banco de Leite da Santa Casa precisam da ajuda da comunidade. Esse mês, a campanha é para que a UTI tenha novos lençóis. Quem quiser ajudar pode ir até a Casa Guarani ou a Linha Tecidos e deixar pago quantos metros desejar. Nós precisamos bastante da ajuda da comunidade. Há um reconhecimento da UTI neonatal e pediátrica, do quanto que a comunidade nos apoia. Tivemos já aquisição de aparelhos e de auxílio técnico muito grande, de recursos grandes que a própria comunidade como um todo nos ajudou. E existem algumas coisas menores que também a comunidade vem nos ajudando, como fralda, que nos meses anteriores nós tivemos uma campanha de fralda e que agora, no momento, em decorrência dessa campanha, que eu quero agradecer a todos, nós ganhamos um quantitativo bem bom que vai durar bastante tempo. Mas, nesse momento, a nossa necessidade são os lençóis, porque os lençóis, como eles são esterilizados, eles vão para máquinas com uma temperatura muito alta, eles acabam durando, não tem uma durabilidade como um lençol normal, em decorrência disso, mesmo que seja o melhor tecido. Então, agora nós estamos fazendo uma campanha de aquisição de lençóis. Para a gente poder padronizar os lençóis, nós programamos, nesse mês do prematuro, uma campanha de doação, que as pessoas, nós temos parceria com 2 lojas, que é a loja Guarani, que fica na 7 de setembro, e a loja Linha. Essas 2 lojas, as pessoas que quiserem doar lençol para nós, elas vão lá e vão doar a metragem.
Vão doar meio metro, 1 metro, 2 metros, o que quiser doar. E a partir daí, quando chegar o final do mês de novembro, nós iremos lá e aí vamos escolher o tecido adequado e vamos fazer a compra. Vai ser anotado tudo num papel, num caderno, que elas têm já separado e que depois a gente vai dar visibilidade. Já as mães que estejam amamentando podem colaborar doando leite para os prematuros. O banco de leite funciona todos os dias, das 7 da manhã às 7 da noite. Sempre precisamos da doação de leite. Esse ano, em decorrência do Covid, houve uma diminuição das mães externas e aí nós começamos a fazer uma programação, uma flexibilidade maior, de que as mães podem vir aqui só uma vez, que a gente orienta como é, a ala que fica, o banco de leite, a ala que fica a UTI neonatal, ela fica longe das outras alas, então existe uma relativa segurança para entrar dentro dessas unidades. A mãe vai chegar, vai ter todos os cuidados preconizados, nós vamos orientar e depois ela simplesmente troca o kit. E que nós também temos, já com a parceria com a própria administração, que se necessário, o carro daqui do hospital vai buscar o kit em casa nesse momento. Alunos da escola Creuza Brito Georges escrevem cartinhas com pedidos ao Papai Noel. A pandemia cancelou e modificou muitos eventos durante todo este ano. As festas de fim de ano se aproximam e possivelmente também sofram algumas alterações. Porém, apesar de todas as dificuldades que o novo coronavírus tem apresentado, ele não vai impedir o Papai Noel de ganhar uma mãozinha. A tradicional festa de fim de ano realizada na Escola Municipal Creuza Brito Georges este ano não acontece, mas a diretora Iraci Nogueira Gonçalves encontrou uma outra maneira de não deixar seus alunos sem presentes. As tradicionais cartinhas para o Papai Noel foram substituídas por fotos dos alunos com seus pedidos. As crianças foram fotografadas em casa e as imagens estão disponíveis no Facebook da escola. Os pedidos variam entre bonecas, maquiagens, carrinhos. A intenção é presentear os 278 alunos do pré ao 9º ano. Os alunos serão mapeados e vão receber seu presente em casa no dia 14 de dezembro. E quem tiver interesse em presentear um aluno pode entrar em contato pelo Facebook da escola ou pelo fone 9999 14 568. O Câmara Notícias desta semana fica por aqui. Voltamos com um programa inédito na próxima sexta-feira. Acompanhe também as redes sociais da TV Câmara Bagé.